Seja bem-vindo ao mundo marcial. A história do Kito-Ryu Jujutsu está intimamente ligada à evolução das artes marciais no Japão durante o período Edo, de 1603 a 1868, quando o país vivia um tempo de relativa paz sob o domínio do clã Tokugawa. Durante essa época, muitas das artes marciais que haviam sido desenvolvidas para a guerra se adaptaram a uma nova realidade, focando não apenas em técnicas de combate, mas também no desenvolvimento espiritual, filosófico e na perfeição técnica. O Kito-Ryu se destacou como uma das escolas de Jujutsu mais influentes, especialmente por suas técnicas de projeção e pelo impacto que teve no desenvolvimento do Judô. O fundador, Fukuno Shishiroemon Kagenori. O Kito-Ryu foi fundado por Fukuno Shishiroemon Kagenori, um samurai do final do século XVII, possivelmente por volta de 1650 a 1680. Fukuno era um homem profundamente versado em várias artes marciais, incluindo as técnicas de luta desarmada que formaram a base do Jujutsu. Ele estudou com mestres de diferentes escolas, absorvendo o que ele considerava ser as melhores técnicas de projeção e controle de equilíbrio. O nome Kito reflete a essência de sua abordagem técnica e filosófica. Ki significa levantar ou elevar, enquanto To significa derrubar ou colocar abaixo. Esse nome descreve perfeitamente o conceito principal do estilo, o uso da força do adversário contra ele mesmo, aproveitando o desequilíbrio e o movimento para controlá-lo e derrubá-lo sem o uso de força excessiva. Influências filosóficas e técnicas. Além de ser uma escola de Jujutsu prática e eficiente, o Kito-Ryu também foi influenciado por várias filosofias, especialmente de origem chinesa, como os conceitos do Yin e Yang, no Japão, conhecidos como Yin e Ryo. Esses conceitos de forças opostas e complementares foram aplicados às técnicas de luta, especialmente na ideia de usar a energia e o movimento do adversário contra ele. Fukuno também se inspirou no taoísmo e em princípios da medicina tradicional chinesa, que discutiam o equilíbrio de energias no corpo. A escola enfatizava o conceito de Kuzushi, ou seja, a importância de quebrar o equilíbrio do oponente antes de tentar derrubá-lo. Esse princípio fundamental ensina que não se deve forçar uma técnica de projeção sem antes desestabilizar o oponente, garantindo o sucesso da derrubada. O Kuzushi, juntamente com o conceito de Seiryokuzenyo, o melhor uso da energia, formou a base técnica e filosófica do Kito-Ryu. Desenvolvimento e expansão do Kito-Ryu. Depois de Fukuno, o Kito-Ryu foi passado de geração em geração, sendo refinado e adaptado ao longo dos anos. Um dos principais sucessores de Fukuno foi Takahara Naotari, que deu uma forma mais estruturada ao estilo e o codificou de maneira sistemática, criando um currículo de treinamento que incluía não só técnicas físicas, mas também o cultivo mental e espiritual. O treinamento no Kito-Ryu era rigoroso e focado na repetição contínua das técnicas para alcançar a perfeição. Era comum a prática de Handori, luta livre controlada, para testar e melhorar as técnicas em um ambiente mais dinâmico. No entanto, as técnicas de projeção continuavam sendo o foco principal, e os praticantes se tornavam altamente habilidosos em derrubar seus oponentes sem recorrer à força bruta. As técnicas de projeção do Kito-Ryu eram baseadas na ideia de que é mais eficaz derrubar um oponente que já está desequilibrado. As técnicas incluíam diversos métodos de controle do centro de gravidade do oponente, usando o momento e a energia dele para aplicar uma queda rápida e eficiente. A transmissão do Kito-Ryu para o Judô. O Kito-Ryu se tornou uma das escolas de Jujutsu mais influentes do Japão, e sua importância histórica está especialmente ligada ao desenvolvimento do Judô. No final do século XIX, Jigoro Kano, o fundador do Judô, estudou o Kito-Ryu sob a tutela de Tsunetoshi Ikugo, um mestre renomado dessa escola. Kano já tinha uma vasta experiência em outras formas de Jujutsu, mas ele ficou particularmente impressionado com as técnicas de projeção do Kito-Ryu, assim como com seus conceitos filosóficos. Kano incorporou muitas das técnicas do Kito-Ryu em sua nova arte marcial, o Judô, que ele fundou em 1882. Ele preservou várias das técnicas de projeção do Kito-Ryu, projeção de quadril flutuante e o arremesso sobre os ombros, que se tornaram pilares do judô moderno.
Além disso, Kano incorporou a ideia de Kuzushi como um princípio central de sua arte, assegurando que o conceito de desequilibrar o adversário antes de aplicar uma técnica de projeção fosse mantido e ampliado. O declínio e o legado do Kito-Ryu. Com o surgimento do judô e sua popularização no final do século XIX e início do século XX, muitas escolas tradicionais de Jujutsu começaram a declinar, incluindo o Kito-Ryu. O judô se tornou o veículo através do qual muitas dessas técnicas continuaram a ser praticadas e ensinadas em uma forma modernizada e estruturada. Embora o Kito-Ryu tenha se tornado menos popular como uma escola separada, seu legado continua vivo no judô e em outras artes marciais modernas que adotaram seus princípios de projeção e controle de equilíbrio. Hoje, o Kito-Ryu é praticado apenas por um número seleto de mestres que buscam preservar suas tradições e ensinamentos originais. As técnicas do Kito-Ryu Jujutsu são conhecidas por sua sofisticação e eficiência, especialmente no campo das projeções e derrubadas. Elas foram desenvolvidas com base em princípios filosóficos e físicos, como o aproveitamento da energia do oponente e o controle do equilíbrio e do centro de gravidade. Vamos explorar essas características em detalhes. Princípio de Kuzushi, desequilíbrio. O Kuzushi é uma das principais características das técnicas do Kito-Ryu. Esse conceito central se refere ao ato de quebrar o equilíbrio do oponente antes de aplicar qualquer técnica de projeção ou imobilização. No Kito-Ryu, acredita-se que um oponente equilibrado não pode ser derrubado de maneira eficiente, então o praticante deve primeiro desequilibrá-lo, geralmente puxando ou empurrando no momento exato, de acordo com o movimento natural do adversário. O Kuzushi envolve uma análise precisa da postura e do centro de gravidade do adversário. O praticante do Kito-Ryu usa pequenos ajustes no corpo ou força aplicada para desequilibrar o oponente. No momento exato em que o adversário perde o equilíbrio, o praticante aplica uma técnica de projeção ou queda. O sucesso de muitas técnicas do Kito-Ryu depende da execução adequada do Kuzushi. Uso da energia do oponente. Outra característica importante do Kito-Ryu é o princípio de utilizar a energia do oponente contra ele próprio. Esse princípio se baseia na ideia de que, ao invés de resistir diretamente à força do adversário, o praticante do Kito-Ryu pode redirecionar e aproveitar a força e o ímpeto gerados por ele para aplicar uma técnica. Movimento circular. Muitas técnicas do Kito-Ryu envolvem movimentos circulares ou elípticos, que ajudam a redirecionar a força do oponente. Em vez de enfrentar diretamente a força de um ataque, o praticante pode entrar no movimento do adversário e, ao redirecionar o fluxo de energia, aplicar uma queda ou imobilização. Fluidez e adaptação. Os movimentos devem ser fluidos e contínuos, sem bloqueios ou interrupções. O praticante do Kito-Ryu deve ser capaz de se adaptar às mudanças no ataque do adversário e usar essa adaptabilidade a seu favor. Técnicas de projeção e derrubada. O Kito-Ryu é particularmente conhecido por suas técnicas de projeção. A maior parte das técnicas da escola envolve derrubar ou projetar o oponente no chão, usando uma combinação de desequilíbrio e aproveitamento da força do adversário. Arremesso sobre os ombros, uma das projeções mais comuns, onde o praticante entra debaixo do oponente e o levanta sobre os ombros, projetando-o para frente. No Kito-Ryu, essa técnica pode ser executada após um desequilíbrio criado pelo Kuzushi, facilitando a execução sem depender de força bruta. Projeção de quadril flutuante. Essa técnica envolve usar o quadril para levantar e derrubar o oponente. O quadril é colocado sob o centro de gravidade do oponente, e o movimento de rotação ajuda a projetá-lo. Novamente, o Kuzushi é um elemento essencial, pois o oponente deve ser desequilibrado para que a técnica seja eficaz. Projeção de quadril. Uma técnica clássica do Kito-Ryu onde o praticante usa o quadril como ponto de alavanca para lançar o oponente. A rotação e o redirecionamento da energia do adversário são usados para maximizar a eficiência da projeção. Movimento circular e redirecionamento de energia. As técnicas do Kito-Ryu são altamente influenciadas por movimentos circulares e a capacidade de redirecionar a energia do adversário. Ao invés de técnicas lineares ou brutais, os praticantes utilizam movimentos suaves,
fluidos e curvilíneos para manipular o equilíbrio do oponente. Essa característica torna o Kito-Ryu menos dependente de força física, favorecendo a técnica e o tempo correto. Rotação e torque. Muitas técnicas do Kito-Ryu envolvem o uso de torque ou rotação do corpo. Isso permite que o praticante crie força sem depender do peso ou da força muscular, mas sim da mecânica corporal. Desvio e controle. Ao invés de bloquear diretamente um ataque, o praticante do Kito-Ryu pode optar por desviá-lo ou guiá-lo para uma posição onde seja mais fácil desequilibrar o oponente e aplicar uma técnica de projeção. Controle do centro de gravidade. Uma característica marcante das técnicas do Kito-Ryu é o controle preciso do centro de gravidade, tanto do próprio praticante quanto do adversário. O praticante aprende a manter seu centro de gravidade baixo, o que facilita o controle e a execução das técnicas de projeção. Técnicas de quadril. Muitas das técnicas de projeção do Kito-Ryu são realizadas a partir do quadril. Ao posicionar o quadril abaixo do centro de gravidade do oponente, o praticante pode facilmente levantar e derrubá-lo. Controle do equilíbrio próprio. O praticante também aprende a proteger o próprio equilíbrio, movendo-se de maneira que sempre tenha uma base firme, o que facilita as projeções e dificulta ser derrubado. Técnicas de queda. As técnicas de queda é uma parte essencial do treinamento. Isso se deve ao fato de que, como muitas das técnicas envolvem projeções, é vital que o praticante aprenda a cair com segurança e absorver o impacto de uma projeção. Caídas frontais e traseiras. Os alunos aprendem a cair tanto para frente quanto para trás, rolando para absorver o impacto e evitar lesões. Caídas laterais e rolamentos. No Kito-Ryu, também se ensina como executar rolamentos e quedas laterais, técnicas que ajudam a suavizar o impacto e preparar o praticante para se levantar rapidamente após a queda. A influência da filosofia. Uma característica única do Kito-Ryu é sua forte ênfase em princípios filosóficos. Como mencionado, o estilo é profundamente influenciado pelo Yin-Yang, Yin no Japão, o que se reflete na aplicação de técnicas equilibradas entre força e suavidade, ataque e defesa. O praticante deve buscar harmonia entre os opostos, aplicando as técnicas no momento certo e com a energia adequada. Seiroku Zenyu. Esse conceito, adotado posteriormente no judô, significa o uso máximo da energia. O praticante do Kito-Ryu busca usar a quantidade mínima de esforço para obter o máximo de eficácia nas técnicas. Adaptabilidade. A filosofia do Kito-Ryu ensina a não se prender a uma técnica específica, mas sim a se adaptar às circunstâncias e ao movimento do adversário, algo essencial no combate real. Imobilizações e controles. Embora o foco do Kito-Ryu seja nas projeções, há também um número significativo de técnicas de imobilização. Depois de derrubar o oponente, o praticante pode aplicar uma técnica de imobilização para finalizar o confronto. Essas técnicas envolvem o uso de alavancas, como torções de articulações ou estrangulamentos, para controlar ou submeter o adversário após a projeção. Essas imobilizações são feitas de forma eficiente e controlada, de modo a evitar o uso de força excessiva. Técnicas de golpe. Esses golpes podem ser usados para atacar pontos vitais do corpo, com o objetivo de enfraquecer o oponente e criar oportunidades para a aplicação de outras técnicas. São rápidos e direcionados a áreas vulneráveis do corpo, como a cabeça, o pescoço, o abdômen, as costelas e as articulações. Técnicas de soco. Os socos no Kito-Ryu são aplicados de maneira controlada e estratégica. Em geral, o praticante não utiliza força excessiva nos socos, mas sim busca atingir pontos sensíveis do corpo do oponente. Soco direto. Um soco reto e direto ao rosto ou ao abdômen, usado para desequilibrar ou desorientar o oponente. Pode ser aplicado para interromper um ataque ou como parte de uma sequência antes de uma técnica de projeção. Soco de reverso com as costas da mão. Esse golpe é realizado com as costas da mão, geralmente aplicado de forma rápida e em ângulos inesperados, mirando áreas como a lateral da cabeça ou o queixo. Pode ser usado para causar uma distração ou uma abertura antes de uma derrubada. Golpe de mão em faca.
um golpe muito comum em diversas artes marciais japonesas, onde a mão é mantida aberta e o ataque é feito com a borda externa da mão. No Kito-ryu, esse golpe pode ser usado para atacar áreas vulneráveis, como o pescoço, clavícula ou laterais da cabeça. Técnicas de cotovelada. Cotovelada frontal, um golpe poderoso e curto, utilizando o cotovelo para atacar diretamente o rosto, peito ou costelas do oponente. Esse golpe pode ser usado quando o adversário está muito próximo ou após uma tentativa de clinch ou agarramento. Cotovelada descendente, uma cotovelada que é realizada de cima para baixo, direcionada à cabeça ou ombros do oponente. Pode ser usada para quebrar uma guarda alta ou abrir espaço para uma projeção. Técnicas de chute. Chute frontal, um chute direto para o abdômen ou as coxas do oponente. Esse golpe é frequentemente usado para criar distância ou empurrar o adversário para trás, preparando o terreno para uma técnica de projeção. Chute ao inguinal, um chute baixo, visando a área da virilha. Esse chute é rápido e eficiente, projetado para causar uma resposta reflexiva de proteção no oponente, criando uma abertura para o praticante do Kito-ryu aplicar uma imobilização ou arremesso. Chute nas articulações, um chute que visa diretamente as articulações, como o joelho. Pode ser usado para desestabilizar a base do oponente ou interromper um ataque. Técnicas de palma. Golpe com a base da palma, um golpe direto com a base da palma da mão, normalmente dirigido ao queixo ou ao nariz do oponente. Esse golpe pode causar desequilíbrio e desorientação momentânea, o que facilita a execução de uma técnica subsequente de controle ou arremesso. Golpe ascendente de palma, um golpe ascendente, dirigido ao queixo ou à mandíbula, que utiliza o movimento de baixo para cima para deslocar a cabeça do oponente e quebrar sua postura. Golpe com a ponta dos dedos, um golpe em linha reta com a ponta dos dedos, normalmente visando a garganta ou áreas moles do corpo. É uma técnica de precisão, usada para incapacitar o adversário de maneira rápida e eficiente. Esses golpes são aplicados a áreas mais vulneráveis do corpo, como a garganta, os olhos ou o plexo solar. Técnicas de batida com as costas da mão. É útil em situações onde o oponente está fora do alcance direto de um soco normal, ou quando há necessidade de um golpe mais suave, mas ainda eficiente, para abrir brechas na guarda do adversário. Uso tático dos golpes no Kito-ryu. Diferente de estilos de luta que dependem fortemente de golpes para causar danos diretos, os golpes no Kito-ryu Jujutsu são usados de maneira tática. Eles servem como preparação para técnicas mais poderosas de projeção, arremesso ou controle. Um soco, chute ou cotovelada no momento certo pode quebrar a postura do adversário. Um golpe no abdômen ou no rosto pode fazer com que o oponente perca o equilíbrio, facilitando a aplicação de uma projeção. Criar aberturas. Um golpe rápido pode forçar o oponente a reagir, abrindo uma brecha em sua defesa ou postura que o praticante pode explorar. Distrair e desorientar. Pequenos golpes, como tapas, empurrões ou socos rápidos, são frequentemente usados para distrair o oponente, facilitando a transição para técnicas de arremesso ou controle. O Kito-ryu Jujutsu é uma das escolas de Jujutsu que exemplifica a transição das artes marciais japonesas de métodos de combate brutais para sistemas filosóficos e técnicos mais refinados. A combinação de filosofia, técnica e estratégia fazem do Kito-ryu uma peça-chave na história das artes marciais japonesas. Gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de comentar o que você gostaria de ver em detalhes nos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada. Junte-se a nós nesta jornada pelo fascinante mundo das artes marciais.